te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos o nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado e o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante dele. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou que lhe não contasse a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 2º domingo do tempo da Quaresma. Esse tempo de penitência, esse tempo de conversão, esse tempo de podermos buscar, através da oração, da nossa vivência de fé, dos nossos atos penitenciais, conhecer de verdade qual é o plano de Deus para a nossa vida, qual é a finalidade dela, e que nós possamos então ter convicção de tudo aquilo que temos para vivenciar na graça de Deus e tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós possamos então viver para conquistar tudo aquilo que Deus para nós tem preparado. Se nós olharmos ali a liturgia de hoje, fala de Abraão. Abraão era Abrão, né? Abrão, ele era um homem de muita fé. E ele foi chamado por Deus
para deixar as suas terras e ir para uma outra terra. E ali então Deus prometeu a ele que ele teria uma descendência. Qual era o desejo de Abraão? O desejo de Abraão realmente era de ter descendência, porque ele não tinha, que ele era estéril, né? E estéril, e ele e sua esposa, e ele não, então não podia ter filhos, e o desejo dele era ter filhos e também ter terra. E aí então Jesus, Deus, o Pai cheio de amor, convida Abraão a um grande desafio: deixar tudo aquilo que é humano e acreditar nesse plano de Deus. E Abraão, pela fé, ele sai da sua terra e vai para um outro lugar aonde Deus tinha indicado. Então Abraão já não ia mais aonde ele queria, mas ele ia aonde Deus o conduzia. Assim é a nossa escolha também, para que nós possamos, muitas vezes nós queremos ir aonde nós queremos e não aonde Deus nos quer indicar o caminho. Olhando para a segunda leitura, então aqui nessa primeira leitura nós vemos a fé de Abraão. E aqui na segunda leitura nós vemos a fé e a convicção de São Paulo. São Paulo, ele estava prestes a ser decapitado. Ele lá na prisão, ele escreve a Timóteo, para que Timóteo sofre pelo Evangelho, que é para Timóteo sofrer pelo Evangelho. O que talvez falta hoje, amados, na nossa vida? O que pode nos impedir de nos transfigurar, né? É o sofrimento. O sofrimento é algo que nos impede muitas vezes de continuar nesse caminho que Deus escolheu para nós. Porque quantas pessoas se revoltam contra Deus pelos sofrimentos? E a vitória está no sofrimento. Então São Paulo, sabendo que ia ser morto, lá já nos últimos tempos da sua vida, ele está impulsionando Timóteo. Quando nós temos convicção, amados, de quem é Deus e qual é o seu plano para nós, nós vencemos todos os sofrimentos. Porque o maior sofrimento foi Jesus quem sofreu. E ele foi até o fim. Ele sofreu as piores dores, mas ele continuou sendo Deus, o enviado do Pai. E assim também somos nós. São grandes os desafios da nossa vida e vamos passar por muitos sofrimentos, não tem jeito, faz parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa humanidade. Mas nós precisamos sempre, mesmo com grandes sofrimentos e dores, precisamos caminhar sempre no caminho indicado por Deus. E aqui Jesus mostra para Pedro, Tiago e João. Se nós olhar um pouco para a história de Pedro, de Tiago e de João, nós vamos ver que Pedro, ele teve bastante vacilo. Pedro, Jesus falou que ia ressuscitar, que quem era ele? Pedro falou, tu és o Messias. Jesus falou que tinha que passar por sofrimento, Pedro contradizeu. Até Jesus fala com autoridade, com palavras ásperas, sai daqui, Satanás. Então Pedro, ele sempre teve os seus vacilos. E é por isso então que Jesus levou ele ao monte. Tiago e João eram aqueles que a mãe pediu que Jesus, quando estivesse na glória, colocasse um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Queria um privilégio. Então, pelas fraquezas de Pedro, de Tiago e João, que Jesus leva eles ao monte para se transfigurar. E assim também, amados, somos nós. Nós também, com as nossas fragilidades, nós precisamos caminhar nesse caminho de fé de Abraão, nesse caminho de fé e de entrega total de Paulo.
e para nós poder então ser manifesto na nossa vida esse Deus que se transfigura, que antecipa a glória, que mostra a Pedro, Tiago e João que a glória eterna existe. Por isso então ele se transfigura, ele sai de uma figura humana para uma figura divina, e ali então a nuvem os cobre, a presença de Deus. Quando fala lá no Evangelho, todas as vezes que a Escritura mostra nuvens que cobre, né? Lá desde que Maria disse, mas eu não conheço o homem, falou, mas é o Espírito que vai te cobrir com sua sombra. Então, quer dizer, quando fala de nuvem, de sombra que cobre, é o Espírito de Deus. Então Pedro já queria ficar por ali mesmo. Quem que não queria ficar na glória eterna, né? Quantas vezes a gente faz até experiência de encontros, e naqueles encontros que a gente faz fica cheio do Espírito Santo, aquela nuvem que a presença do Espírito nos cobre. Ah, como a gente gostaria de viver a vida inteira daquela forma, não é? E aí Pedro então queria ficar por ali mesmo, mas eles tinham que descer. E por isso nós precisamos dessa convicção de que o céu para nós foi preparado. Nós estamos vivendo um tempo de preparação. E aí o que nós temos que fazer, amados irmãos e irmãs? Claro, ter essa fé de Abraão, ter essa fé de Paulo, essa coragem, e ter uma vida de oração, e é escutar Jesus. O que falta para a humanidade, amados, vocês que nos escutam, escutar o Filho amado. Quem escuta o Filho amado de Deus são pessoas transfiguradas. São pessoas que conseguem compreender o que Deus tem preparado para nós. Então que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, a viver uma fé aonde essa figura do ressuscitado fica sempre em nosso coração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.